Na história da humanidade, os marcos antigos têm sido mais do que simples pontos de referência geográfica. Eles são símbolos de tradições, valores e sabedoria transmitidos de geração em geração. Provérbios 22, verso 28 diz: "Não removas os antigos limites que teus pais fixaram." Isto ecoa não apenas como uma instrução prática, mas como uma instrução poderosa do valor de honrar a herança cultural, moral e principalmente espiritual deixada por nossos antepassados. Para entender plenamente o propósito desta instrução, é importante mergulhar no conhecimento da sociedade antiga em que foi escrita. Na época em que este provérbio foi escrito, os marcos eram utilizados para delimitar terras e propriedades. Remover estes marcos era considerado um ato de desonestidade e desrespeito, comprometendo não apenas a integridade das relações, mas também a estabilidade da comunidade. Assim, a proibição de remover os marcos antigos não se limita apenas ao aspecto físico, mas também carrega um profundo sentido moral e ético. Além do contexto histórico, é importante considerar o contexto teológico dessa instrução. A Bíblia frequentemente enfatiza a importância de honrar os pais e de aprender com a sabedoria dos mais velhos. A preservação dos antigos limites não é apenas uma questão de respeito pelas tradições, mas também de reconhecimento da autoridade moral e espiritual daqueles que vieram antes de nós. Ao preservar os marcos antigos, estamos reconhecendo a continuidade da revelação divina ao longo da história e demonstrando nossa fidelidade ao plano de Deus para a humanidade. Este provérbio nos fala da necessidade de aprender com a história. Cada geração carrega consigo as experiências e lições do passado. E é através da preservação desses registros que podemos evitar repetir os erros cometidos anteriormente. Os antigos limites nos conectam com as conquistas e os sacrifícios daqueles que vieram antes de nós, inspirando-nos a seguir em frente com humildade e gratidão. A instrução para não remover os marcos antigos também tem implicações práticas em nossa vida espiritual. Na jornada da fé encontramos antigos limites, estabelecidos pelos patriarcas, profetas e apóstolos que nos precederam. Esses limites são representados pelos ensinamentos fundamentais da Escritura e pelos princípios morais e espirituais que orientam nossa conduta. Ao removermos estes marcos espirituais, corremos o risco de nos desviarmos do caminho da verdade e da retidão, perdendo-nos em um mar de relativismo moral, espiritual e, consequentemente, caindo nas garras do diabo. É importante reconhecer que a preservação dos marcos antigos não implica em uma adesão cega à tradição. Pois, da mesma forma que as fronteiras físicas podem precisar de ajustes para se adequarem a possíveis mudanças geográficas, também devemos estar conscientes de que o mundo está em constante transformação e devemos estar preparados para entender, filtrar e não remover os marcos antigos. O cuidado reside em não cair na balela do modernismo e suas invencionices que fatalmente irão mutilar os incautos, levando a um limbo espiritual. É preciso estar atento aos princípios fundamentais que nos foram legados. A mensagem contida em Provérbios 22, 28 nos orienta a cultivar uma profunda reverência pela sabedoria dos antigos, enquanto buscamos aplicá-la de maneira constante em nossas vidas modernas. Ao preservarmos os marcos antigos, estamos preservando não apenas o passado, mas também investindo no futuro. É necessário seguir adiante com humildade, sabedoria e gratidão, honrando aqueles que em tempos de tanta precariedade, limitação, perseguição e sofrimento, construíram para nós uma estrutura fantástica que serve como um marco de segurança aos que creem. Um ponto fundamental sobre os marcos antigos que é preciso salientar: eles refletem as experiências, tanto positivas quanto negativas, de nossos antepassados. Cada marco representa não apenas uma conquista ou um limite, mas também uma lição aprendida ao longo do caminho. Preservando esses marcos, estamos honrando as jornadas e os sacrifícios daqueles que vieram antes de nós.
Ao nos lembrarmos dos marcos antigos, somos lembrados não apenas das vitórias, mas também dos desafios e das dificuldades que nossos antepassados enfrentaram. Essas experiências adversas muitas vezes são tão valiosas quanto as positivas, pois nos ensinam resiliência, perseverança e a importância da fé, mesmo em meio às provações. Outro ponto a considerar é que os marcos antigos não são apenas pontos de referência estáticos. Eles também servem como inspiração e motivação para o progresso futuro. Ao olharmos para trás e contemplarmos os marcos que foram estabelecidos, somos desafiados a nos esforçarmos ainda mais, a superarmos as dificuldades e a alcançarmos novos patamares de sucesso. Os marcos antigos não nos prendem ao passado, mas nos impulsionam para um futuro de crescimento e realização. Ao preservarmos os marcos antigos, estamos não apenas honrando a memória daqueles que nos precederam, mas também construindo sobre os alicerces sólidos que eles estabeleceram. Estamos reconhecendo a riqueza das lições aprendidas ao longo do tempo e nos comprometendo a seguir adiante com sabedoria, coragem e determinação. Os marcos antigos são mais do que simples pontos de referência. São testemunhas da jornada da humanidade e guias para o nosso próprio crescimento e progresso. Em tempos modernos, estamos testemunhando uma batalha cada vez mais intensa pela preservação das tradições e doutrinas que tem sido a pedra angular do sucesso da Igreja e dos cristãos ao longo dos séculos. No entanto, esta geração se vê confrontada com uma ameaça sem precedentes: o avanço do progressismo ideológico e comportamental, que se manifesta de maneira vil na mutilação e agressão às bases fundamentais da fé, em nome da modernidade e da inclusão. As tradições e doutrinas da Igreja não são meramente costumes antiquados, mas sim os pilares que sustentam a fé dos crentes e orientam suas vidas em conformidade com os ensinamentos de Cristo. Essas tradições, enraizadas na palavra de Deus e na rica história da Igreja, têm resistido ao teste do tempo e têm sido a fonte de inspiração e fortalecimento espiritual para incontáveis gerações de fiéis. Nos dias atuais, vemos um ataque deliberado a essas tradições e doutrinas em nome de um progressismo mal direcionado, sob o pretexto da adaptação aos tempos modernos e da inclusão de grupos marginalizados. Vemos uma tentativa de reescrever a própria essência da fé cristã. Valores como a autoridade das Escrituras, a santidade do matrimônio, a vida desde a concepção até a morte natural e a exclusividade de Cristo como único caminho para a salvação são questionados e até mesmo descartados em nome de uma suposta tolerância e pluralidade. Essa mutilação das tradições e doutrinas não é apenas uma questão de divergência teológica. É uma questão de identidade e integridade da Igreja. Ao ceder ao apelo do progressismo desenfreado, perdemos nossa conexão com as raízes da fé cristã e nos tornamos meros reflexos da cultura secular, em vez de sermos agentes de transformação e luz neste mundo. O verdadeiro progresso não é encontrado na diluição da verdade, mas sim na aplicação dos princípios eternos da palavra de Deus aos desafios e dilemas contemporâneos. Devemos buscar uma abordagem equilibrada, que reconheça a necessidade de adaptação sem comprometer os fundamentos da fé. Devemos nos esforçar para permanecer firmes nas tradições que nos foram transmitidas, enquanto buscamos maneiras criativas e relevantes de expressar e viver essas verdades em nosso contexto atual. Em meio à crescente pressão do progressismo, é essencial que os crentes se levantem em defesa das tradições e doutrinas que têm sustentado a Igreja ao longo dos séculos. Devemos ser vigilantes na defesa da verdade, corajosos na proclamação do Evangelho e amorosos em nosso testemunho para com todos os que buscam a verdade. Somente assim podemos preservar a autenticidade e a vitalidade da fé para as gerações futuras, permanecendo firmes na esperança e na certeza de que Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Na concepção atual, é comum que as pessoas associem coisas antigas com ultrapassadas,
obsoletas ou irrelevantes. Porém, essa correlação nem sempre é válida, especialmente quando consideramos o contexto de Provérbios 22, 28. Nesse versículo, a advertência sobre não remover os antigos limites não está simplesmente defendendo a preservação do passado por uma questão de nostalgia ou conservadorismo. Em vez disso, está enfatizando a importância de respeitar e aprender com a sabedoria acumulada ao longo do tempo. Os antigos limites representam não apenas tradições e costumes, mas também princípios éticos e morais que têm sido testados e comprovados ao longo das gerações. Quando aplicamos essa perspectiva ao nosso contexto atual, é de importância vital reconhecer que nem tudo que é antigo é automaticamente obsoleto ou irrelevante. Há sabedoria profunda a ser encontrada nas práticas, valores e ensinamentos transmitidos ao longo dos séculos. Esses limites antigos podem oferecer orientação valiosa em meio às incertezas e desafios da vida moderna. Além disso, é importante destacar que a preservação das tradições e doutrinas não implica em estagnação ou falta de progresso. Pelo contrário, ao honrarmos os marcos antigos, estamos construindo sobre as bases sólidas do passado, preparando-nos para avançar com sabedoria e integridade em direção ao futuro. Ao considerarmos a relação entre o antigo e o ultrapassado, devemos fazer isso com discernimento e humildade, reconhecendo que a verdadeira sabedoria transcende as épocas, gerações e culturas. Podemos aprender a valorizar e preservar os marcos antigos da fé, reconhecendo sua relevância contínua e acima do tempo em nossa caminhada espiritual e na construção de uma sociedade mais justa e compassiva. Meus amados irmãos e caros ouvintes, diante da crescente pressão para remover os marcos antigos da fé cristã, os crentes desta geração precisam agir com muita sabedoria, coragem e firmeza. Em tempos de incerteza e desafio, é fundamental que os crentes estejam enraizados na palavra de Deus. Isso nada mais é do que dedicar tempo regular para estudar, meditar e aplicar os ensinamentos das Escrituras em nossas vidas. A oração é uma arma poderosa na luta espiritual. Os crentes precisam orar mais e devem dedicar tempo para buscar a orientação e o fortalecimento de Deus em meio às barbaridades que têm atacado a igreja nestes dias. Em face da oposição e da batalha, os crentes precisam permanecer firmes em sua fé em Cristo. Isso é não comprometer os princípios e verdades fundamentais do Evangelho, mesmo que tenha de enfrentar críticas ou perseguições. Em vez de retaliar com raiva ou ódio, os crentes devem testemunhar com amor e graça, seguindo o exemplo de Jesus. Isso quer dizer ser compassivo, paciente e misericordioso com aqueles que discordam ou se opõem. Em tempos de tribulação é importante que os crentes se reúnam em comunidade para encorajar, apoiar e fortalecer uns aos outros. A comunhão dos santos é um antídoto poderoso contra o desânimo e a desesperança. Os crentes devem buscar educar-se sobre as questões teológicas, sociais e culturais que afetam sua fé. Isso inclui estar informado sobre as tendências e movimentos que desafiam os princípios cristãos, para que possam responder de forma informada e perspicaz. Embora os crentes possam ter diferenças de opinião sobre certas questões, é essencial buscar a unidade na fé em Cristo e sua doutrina, que é única. Isso é valorizar a diversidade de dons, perspectivas e experiências dentro do corpo de Cristo, enquanto nos unimos em torno do essencial da fé. Além de orar e estudar, os crentes devem comprometer-se com a ação prática para defender e preservar os marcos antigos da fé cristã. Isso inclui envolver-se em atividades de serviço, defesa e evangelismo que promovam os valores do reino de Deus em um mundo em constante mudança. Em suma, diante da guerra para remover os marcos antigos da fé, os crentes desta geração são chamados a permanecer firmes na verdade, a viver com integridade e a testemunhar com amor e graça em meio às tempestades da vida. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pensem nisso.
momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Deus eterno, Criador dos céus e da terra e de todo o gênero humano. Louvo a Ti, meu Deus, por este momento tão especial, por esta palavra magnífica. Na verdade, meu Deus, é uma orientação que todos aqueles que professam a fé em Ti, Jesus, e todos aqueles que almejam morar nos céus, devem se atentarem. Porque vivemos uma verdadeira guerra, uma verdadeira batalha, e nós temos testemunhado isso no Brasil. De uma forma como nunca vimos. Um ataque frontal à igreja de forma descarada, até mesmo de forma institucionalizada. As pessoas, partidos, ideologias esquerdopatas, hoje têm a igreja como alvo. Tem a igreja como inimigo a ser vencido. E por quê? Porque nós, a igreja do Cordeiro, preservamos aquilo que eles mais odeiam. Senhor, nós preservamos a Tua doutrina, que está firmada nos nossos corações, que é o nosso alicerce, que é a nossa base, que é o nosso segredo para entrar nos céus. Aleluia, a nossa fórmula para poder gozar a eternidade, a Tua doutrina, os marcos antigos, meu Deus, que o Senhor deixou para nós através da Tua palavra, através da história dos heróis da fé, através da história da igreja. Deus, o diabo tem se levantado e muitas pessoas têm caído nesse engodo. Quantos e quantos crentes que outrora estiveram Te louvando, Te bendizendo, cantando, profetizando, pregando, e hoje são vítimas. Hoje estão laçados, estão presos, estão amarrados nesta maldição. Ou seja, deixaram os marcos antigos. Não levaram mais em conta aquilo que o Senhor nos deixou como um tesouro, para que pudéssemos seguir, para que pudéssemos ajudar nesta caminhada rumo aos céus. Estão querendo banalizar a Tua igreja, estão querendo tirar as características principais da igreja, a santidade, aleluia, o reflexo da imagem de Cristo sobre a terra. Meu Deus, mas no nome de Jesus, eu quero nesta hora, meu Pai, profetizar contra esta maldição, contra estes planos demoníacos. Ó Deus querido, que caia por terra toda a fúria do diabo. Mas Deus, eu quero também suplicar o Teu favor para que o Teu Santo Espírito possa ir de encontro aos corações, para que todos possam pensar um pouco mais, reacender a chama do Espírito Santo e não remover os marcos antigos. A doutrina, Senhor, aleluia, não precisamos mudar nada. O movimento pentecostal foi um movimento de sucesso no século passado neste país, transformou o Brasil, nossos cultos, nossa liturgia, nosso modo de adorar, nosso modo de pregar. Foi nesta tradição, nestas bases que nós ganhamos milhões e milhões de pessoas para Jesus, e a igreja conseguiu se impor nesta nação. E hoje nós vemos pessoas mudando a roupagem, transfigurando a liturgia, até mesmo o aspecto interno das igrejas, se tornando igual a verdadeiras casas de show, boate, paredes pretas, feixes de luz colorida. Isso tem de forma horrorosa maculado o sentido de adoração. Mas Deus, levante profetas nesta hora, desperta aqueles que estão dormindo, desperta aqueles que estão adormecidos, meu Deus, para que possam levantar a sua voz e profetizar. Renovem os marcos antigos e estabeleçam eles como fundamentos da fé cristã. E nesta hora, eu agradeço a Ti e abençoo a todos, no nome de Jesus. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos, baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem,
sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover um despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.